Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Josefina é desmascarada e todos os crimes da megera é descoberto, após ela tirar a vida de um vilão. Antônio ferra de vez com a vida da bandida após descobrir grande segredo. Bom, daí vai sobrar para todo mundo, até mesmo pro Gonçalo, viu? Ele vai levar uma surra da megera na frente de todo mundo lá nas empresas Monterrúbios. E não vai deixar isso barato, não. A vingança vem em um piscar de olhos. Aí, como já dizia o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então veja isso e muito mais a partir de agora. Já chega clicando no gostei e me conta uma coisa. Na sua opinião, qual seria o perfeito final para a megera Josefina, hein? Deixem aqui abaixo em comentários, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber disso e muito mais a partir de agora. O Gonçalo está reunido junto com Matias e Honório, conversando então sobre um desfalque que eles descobriram lá na empresa e agora eles querem ocultar isso da Renata para que ela não se preocupe. Nisso, gente, a Josefina entra, parecendo até aquele outro lá, o inimigo, para nem dizer o nome dele, e então ela entra com uma cara, gente, horrível. Ela vai em direção ao Gonçalo e taca-lhe a mão então em sua cara e ainda lhe diz: "Você não pense que vou deixar o caminho livre para você e a Regina, porque você está muito enganado. Antes disso, eu tiro sua vida e a dela. E outra coisa, enquanto vida eu tiver ou você tiver, eu não vou te dar o divórcio", delega então a Josefina, deixando o Matias e o Honório indignados com aquela cena. Aí então ela diz que jamais a Regina será a esposa então do Gonçalo. O Honório então balança a cabeça com desdém, enquanto o Matias fica muito irritado. Só que a casa de vez vai cair para a Josefina quando o Antônio, que está em casa, lendo então um jornal e acaba que descobrindo que o homem que ele contratou para encontrar então a mulher que levou a Renata embora, que no caso se chamava Regina, né, o mesmo nome de Regina Soberon, aí ele contratou um investigador, só que ele então, quando está lendo o jornal, o Antônio, acaba que descobrindo então que o cara então morreu, que alguém tirou a vida do cara. Aí nisso ele fica então muito pensativo, porque no capítulo antes, ele então confessou para o Antônio que aquela mulher, a Josi e a Josefina, são a mesma pessoa. Daí agora falta então o Antônio juntar os pauzinhos e saber qual das duas então é a filha legítima da Regina, se é a Renata ou se é a Roberta. Aí ele fica lendo o jornal então e fica incrédulo quando descobre então que o Gustavo se foi. Aí ele fica pensando, não foi? Como? Eu não acredito. Porque ele fica então incrédulo com isso, porque ele descobriu na noite anterior que a Josefina e a Josi é a mesma. Aí então o Antônio fala que tudo isso está muito ligado, um caso ao outro. E como pode então ele aparecer morto após então descobrir então quem realmente a Josi é? Aí o Antônio fica então preocupado, pega o telefone em sua escrivania e começa então a discar para um número muito cauteloso. Nesse momento então ele faz uma ligação para querer falar então com um assistente então de um policial para falar com ele sobre algo que ele acabou de descobrir. Quando ele liga, então, ele fala com um cara lá perguntando o que vai acontecer com todas as ações e os casos, então, que o Gustavo tinha pegado, agora que o homem morreu, o que vai acontecer com as investigações. Aí o homem por telefone diz que agora será tudo, então, cancelado, ficará lá tudo como um arquivo, a não ser que um dos clientes do Gustavo queira, então, abrir uma ação, aí ele terá, então, como pegar até onde, então, o advogado conseguiu investigar, e daí ele terá que arrumar um outro advogado para dar então adiantamento em toda aquela investigação. Aí o Antônio fala, mas nem mesmo no meu caso. Aí o cara lá que atendeu o telefone diz que não, que nem mesmo o caso do Antônio eles poderiam então abrir para que possa então o Antônio pegar aquela papelada. Para que ele possa então ter acesso a todas aquelas documentações, ele terá então que dar entrada então na vara, não sei do que, da justiça, para que consiga então pôr a mão naquela documentação, e para isso ele terá que conseguir um novo advogado. Enquanto isso, a Josefina está com tudo lá conversando com o Gonçalo na frente então do Matias e do Honório, exigindo então para que o homem não consiga ficar com ninguém, porque se ele não for dela, também não será de ninguém.
Aí então a Josefina fica ali enchendo então a cabeça do Gonçalo, dizendo então que ela não permitirá que o Gonçalo fique nem com a Regina nem com nenhuma outra mulher. E diz então que se ele continuar então movendo essa ação para que o divórcio saia, ela então deixará ele sem nenhum único centavo. E diz que se ela não terá o seu amor, terá então a sua fortuna. Aí Gonçalo se revolta e grita então para a megera que isso foi o que sempre importou para ela, o seu dinheiro, sua fortuna, o seu império. Aí a Josefina diz que não, ele sempre soube então que ela sempre gostou dele, que ela sempre foi apaixonada, mas se ela não ter o amor dele, então ela terá então sua fortuna. Aí a Josefina diz que não vai deixar que o Gonçalo a deixe na miséria sem nenhum único centavo e que não vai então permitir que ele fique com outra. Aí o Gonçalo fala: até parece que você não me conhece, Josefina, eu jamais faria isso com você, eu sempre deixaria você amparada com alguma coisa. A única coisa que eu não vou mais te dar é o meu amor, a minha atenção, o meu carinho, porque esse acabou. Isso, gente, o Gonçalo está irredutível porque ele descobriu a falsa doença da Josefina, que ela dizia que estava com uma doença prestes a morrer na cabeça, aquela coisa toda. E o Gonçalo descobriu então que tudo isso era uma farsa, a doença dela. Daí foi então o pontapé inicial que ele precisava para conseguir então o divórcio e sair também da mansão Monterrubio. Aí agora a Josefina está revoltada, fazendo de tudo para que o Gonçalo volte para sua casa e que eles recomecem como um casal. Só que o Gonçalo já está decidido a não querer mais nada com a Josefina e tentar então um novo recomeço ao lado da mulher que ele ama de verdade. Aí a Josefina também alerta ao Gonçalo que ela sabe que as empresas Monterrubio estão indo à falência e que mesmo assim ele não terá nenhum único centavo do que está no nome dela. E diz então que ela moverá uma ação para que ela consiga pegar tudo que ela tem por direito e não deixar nada para o Gonçalo. Gonçalo diz que não surpreende então a Josefina agir dessa forma e diz que ele não esperaria o mínimo dela sobre isso não. E diz que ele jamais tocaria em algo que ele deu para ela lá no passado ou em algo que está em seu nome. Se ele deu a ela, é dela e pronto. E que ele vai arrumar um jeito de consertar então as empresas que estão no nome dele sem precisar dela para nada. Aí a Josefina se faz de vítima nesse momento e começa então a dizer que o Gonçalo só pensa em humilhar ela cada vez mais, tudo porque ela tem algumas coisinhas em seu nome. Gente, não é coisinhas não, o Gonçalo colocou a casa, a mansão no nome dela, entre outras empresas também e outras casas de veraneio também, mas a Josefina tem que chorar para se dar de boa nesse momento, para tentar então convencer o Gonçalo de que ela é uma boa pessoa, mas tá na cara que não, né? A megera é bandida até o último fio de cabelo. Aí então a Josefina deixa escapar que tudo isso está acontecendo com o Gonçalo desde que ele começou a se juntar com aquela sonsa então da Regina, e isso só pode ser um puro castigo. Aí o Gonçalo gritando diz que não vai permitir que a Josefina falte com respeito à Regina, nem muito menos em sua frente, e pede para que ela se cale. A Regina fica olhando, gente, com um olhão para o Gonçalo enquanto ele enfrenta a Josefina e expulsa agora mesmo a Josefina de suas empresas e pede para que ela nunca mais ponha o pé ali e exige então que ela se retire de seu escritório, de seu trabalho, de suas empresas, então expulsando então a megera. Ele diz então que acabou, o relacionamento dele acabou e a única coisa que ele consegue sentir então pela Josefina é pena, e então ele exige novamente que a Josefina saia de suas empresas e de sua vida. Isidro vai visitar o Antônio para conversar com ele sobre as pistas que Cantu, antes de morrer, tinha sobre a Josefina e a Josi ser a mesma pessoa. O Antônio disse que ficou sabendo sobre essa linha de raciocínio do homem antes dele morrer, só que chegaram à conclusão que não tem nada a ver. Ai, gente, eu nem consigo acreditar que o Isidro vai desistir então dessa pista, de então conseguir então continuar seguindo a Josefina para poder desvendar que ela realmente é a Josi, a mulher que levou então a filha, né, de Regina embora. Aí então o Antônio, numa maior cara de pau, sem nem óleo de peroba passar, acaba então contando para o Isidro que aquela investigação que o homem estava fazendo, não chegou a conclusão nenhuma e que a Josefina está longe de ser então a tal Josi que eles estavam investigando. O Antônio, gente, faz isso como uma mentira, encobertando então a Josefina, mas a casa não cai quando o Antônio conta para o Isidro isso não.
A descoberta maior vai ser mais adiante que eu vou te contar aqui. Fica ligadinho, aproveita, já clica no gostei, tá bom? Se você ainda não clicou, se inscreve no nosso canal e vamos dar continuidade aqui, porque o Antônio, ele vai se vingar da Josefina e vai desmascarar a vilã de uma vez por todas. O Antônio não consegue engolir a história de que o seu detetive acabou morrendo, que foi encontrado morto. Nisso, ele faz um telefonema, liga para a mansão dos Monterrubes e pergunta se a senhora Josefina está em casa e acaba descobrindo então que a megera está lá. Nisso, ele vai direto então para a mansão. Quando ele chega lá, a gente fica com as mãos trêmulas e fria, porque ele quer enfrentar então um dos piores destinos agora, que é então desvendar todo esse mistério sobre quem realmente é a filha de Regina, porque agora para ele já não resta dúvida de que a Josefina é a Josi. E muito mais depois dessa conversa que ele teve com Isidro, onde Isidro então delega alguns pontos então importantes sobre a investigação que tinham então feito antes do homem morrer. Quando o Antônio chega lá na mansão, a Josefina pergunta quem é ele. O Antônio apenas diz a ela que ele é o Antônio, diz o sobrenome também, e diz que ele é o noivo da Regina. Aí a Josefina dá uma risada e fala: nossa, você por aqui? O que você quer? Bom, não tenho nada para te oferecer, a não ser que você se sente e se retire de minha casa, fala então a Josefina ironicamente. Aí o Antônio faz de conta que nem escutou isso e diz que vai ficar de pé, porque o que ele tem para contar a ela é muito importante. Nota-se, gente, que o Antônio está além de nervoso com esse mistério agora. Daí, ele é curto e grosso em dizer que ele contratou um detetive, o Candu e o Gustavo, para que pudessem investigar um passado e que agora ele tem a confirmação que precisava para desvendar todo esse mistério. A Josefina então diz para o Antônio que não está entendendo onde ele quer chegar e que sobre o que ele está então tentando dizer a ela. E também pergunta para o Antônio por que ele foi até lá para contar para ela que o investigador dele morreu e que estava investigando o passado. O que ela tem a ver com isso? Fala então na maior cara de pau. Antônio é bem firme, dá passos então a bem pertinho de Josefina e então ele fala: eu vou te responder de uma vez tudo o que você quer dizer. O comandante Candu, ele era uma pessoa que eu tinha contratado ele, mas antes dele morrer, ele me confessou então um grande segredo. Aí Josefina fala: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Aí o Antônio diz: tudo, porque antes de morrer ele me contou que a Josi Alves e a Josefina Monterrubio é apenas uma pessoa só. Eu sei que você está com a filha da Regina, fala então o Antônio, deixando então a Josefina pálida, pior do que um defunto depois então dessa. Aí então a Josefina cala por um segundo enquanto a alma dela sai do corpo e volta, e então ela pede para que o Antônio não lhe diga besteiras. Aí o Antônio diz: não, eu não estou te contando nenhum tipo de besteiras, pelo contrário, estou provando a você que tudo isso é verdade. Você que era a amante então do Roberto, o esposo da Regina, você é a culpada pela filha dela ter sumido por todo esse tempo. Agora eu quero saber de você, qual das duas filhas que você tem é a filha de Regina? Daí o Antônio diz então que Cantu e o presidente municipal daquela outra cidade foram mortos. E quem mais se beneficiaria com as duas mortes? É ela. Ele então pode intervir para que as autoridades não cheguem até ela. Não pode haver negociação com a lei, mas você pode negociar comigo. Antônio diz que se eu tivesse descoberto isso há alguns dias atrás, você iria direto para a cadeia e Regina teria então recuperado sua filha. Daí Josefina então vê que tem algo em mãos ali e vê que o Antônio está atrás de vingança contra então a Regina, porque agora está então namorando o Gonçalo. Daí a Josefina então pergunta o que foi que mudou então a Antônio. Antônio conta que é a traição de Regina e Gonçalo. Quem diria, 25 anos atrás você era a amante do marido de Regina e agora Regina é a amante do seu marido. Mas eu não sou seu inimigo agora. Agora eu quero ser seu aliado. Quero vingança contra Regina e Gonçalo. Josefina então fala: eu sou muito desconfiada por natureza. Como eu saberia que você está então me dizendo a verdade?
Aí Antônio diz: o que eu ganharia mentindo para você, sabendo que você é um mestre em mentir, crueldade, manipulação, matar, qualquer coisa para você conseguir o que quer, você é a melhor. Então vamos unir forças, Josefina, fala então o Antônio após descobrir então todos os crimes de Josefina. Daí então a Malefina fala: tudo bem, você venceu. Você me tem em suas mãos. Prefiro aceitar sua oferta do que deixar Gonçalo e Regina livres. Aí então Antônio então diz: por enquanto vamos fazê-los acreditar que estão livres para se amar. E quando chegar a hora certa, faremos então nossa jogada. Então há um aperto de mão entre vilões, mas vilões que não confiariam então um no outro mais do que podem jogar um no outro. É bem estranho então essa relação, mas o Antônio acaba então que descobrir todos os crimes então da Malefina e tem ela em sua palma da mão. A Malefina vai usar isso a seu favor, porque ela sabe o quanto Antônio está então indignado após toda essa traição, pois ele ficou noivo da Regina por muito e muito tempo e a mulher só enrolou ela até que então acabou que se apaixonando pelo Antônio e largando de vez então ele, e isso foi o que gerou então a revolta. O Antônio descobre primeiro então que uma das filhas de Malefina é a filha perdida de Regina, mas ele não vai contar isso para ela, porque ela então quer machucar então o coração cada vez mais da Regina e então vai guardar esse segredo para ele mesmo e não vai então entregar então a Josefina nem às autoridades, nem mesmo a própria Regina sobre o que ele acabou de descobrir. E já viu, né? É cobra engolindo cobra nesse capítulo. A Regina então decide confiar no Antônio e assim vai ficar então. Os dois vão se tornar cúmplices a partir desse capítulo e agora o Antônio tem uma vez a ficha da vez, né? Porque é um triunfo em sua mão, porque a Josefina, além de ter sido então amante do marido de Regina, ela também levou embora a filha de Regina e agora também mais um crime em suas costas pesam, que é então o prefeito e o investigador que ela tirou então a vida. Ficou curioso pro que vem por aí? Então já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e comenta muito em nossos vídeos. Assim vocês receberão todas as notificações então e não perderão nada sobre o que ainda vai pro ar. Desde já agradeço demais por sua audiência aqui em nossos vídeos. Ficou alguma curiosidade, alguma dúvida? Comenta bem muito aqui abaixo e desde já muito obrigada por sua audiência.